Você não está desmotivado, você está saturado. Saturado de listas intermináveis, de motivação que aparece em forma de frase bonitinha e some em 48 horas. De conselhos que exigem vontade heróica quando o seu tanque só tem aquele restinho de reserva. E é por isso que você assiste a mais um vídeo tentando descobrir o que falta. Vontade, disciplina, força de vontade. A boa notícia é que falta algo simples, não um superpoder, mas um ajuste, um segredo psicológico que transforma pequenos empurrões em movimento contínuo. Hoje eu vou te mostrar 10 segredos psicológicos que pessoas realmente produtivas e emocionalmente resilientes usam todos os dias. Não são truques místicos, são atalhos usados tanto por psicologia moderna quanto por filosofias práticas como o estoicismo, que basicamente dizia: prepare a mente, foque no controle do que depende de você e torne a ação mais provável. Vou te ensinar passo a passo, com microtarefas que você pode fazer agora mesmo, em 2 minutos ou menos, para sentir o efeito imediato. Se isso já parece útil, inscreva-se no canal. Prometo conteúdo direto, sem lenga-lenga, para quando você quiser transformar intenção em hábito. Vamos direto ao primeiro segredo. Segredo 1. Ative sua energia mental. Conecte a tarefa a um porquê emocional. A explicação rápida. Sua mente não se mexe por instrução racional apenas. Ela precisa de um motivo que mexa com você de verdade. Uma imagem, um sentimento, uma consequência que faça seu corpo e sua atenção dizerem: vamos lá. Isso é diferente de pensamento racional do tipo: é importante porque... É uma ligação emocional que gera impulso. Metáfora. Imagine um carro de luxo com o tanque vazio. Ele é lindo, tem potencial, mas não vai a lugar nenhum até você pôr combustível. O porquê emocional é a gasolina. Como funciona na prática? Ao visualizar o resultado, você ativa antecipação e recompensa. Pequenas descargas de dopamina que colocam seu cérebro no modo quero terminar isso. Exercício prático. 2 minutos. Pegue um papel ou abra o bloco de notas e escreva, em uma frase só, como você vai se sentir quando a tarefa estiver concluída. Não descreva o resultado técnico, descreva a sensação. Por exemplo, em vez de terminar relatório, escreva alívio, orgulho e a paz de não levar esse peso para casa. Coloque essa frase onde você vê quando abre o computador. Conexão estoica. Sêneca falava sobre imaginar o trabalho feito para reduzir a ansiedade do caminho. Aqui a técnica é parecida. Você prepara a mente, reduz a resistência e cria uma imagem que puxa você para frente. Segredo 2. Use o efeito Zeigarnik. Comece para que a mente queira concluir. A explicação rápida. Nosso cérebro odeia tarefas interrompidas. A psicologia chama isso de efeito Zeigarnik. Quando você começa algo, mesmo que abandone, seu cérebro guarda isso como inacabado e quer fechar o ciclo. Isso pode ser usado a seu favor. Começar é a maneira mais direta de transformar vontade em ação. Metáfora. Pense em um dominó. Se você apenas empurra a primeira peça, a cadeia começa. Se você espera até ter milhares de dominós alinhados, talvez nunca empurre a primeira. Como funciona na prática? Iniciar cria tensão cognitiva. Essa tensão é um motor que vai trabalhar contra a sua própria preguiça. Ela quer completar o circuito. Exercício prático. 2 minutos. Escolha a tarefa que está empacada há dias. Abra o arquivo, escreva uma única frase. Só o título do que você quer fazer. E salve. Se for tarefa física, pegue algo relacionado e coloque em cima da mesa. Não precisa produzir mais nada agora. Só começar cria impulso. Conexão estoica. Epicteto aconselhava a fragmentar o trabalho em ações que podemos controlar. O ato de começar é exatamente isso. Uma ação simples, dentro do seu controle imediato. Segredo 3. Microganhos. Colecione pequenas vitórias. A explicação rápida. Dopamina não é só sobre prazer, é sobre expectativa e reconhecimento de progresso. Cada pequena conclusão dá um pico de recompensa.
Se você fragmenta uma tarefa e transforma cada passo em um mini objetivo, você ativa reforçamento positivo constante. Metáfora. Imagina que você carrega uma mochila com pedras. Cada pequena vitória é tirar uma pedra. No começo, a mochila pesa igual. No fim, ela alivia e você percebe o quanto já andou. Como funciona na prática? Dividir objetivos grandes em passos minúsculos mantém seu cérebro engajado. Cada passo concluído envia um sinal simples. Funcionou. Repita. Exercício prático. 2 minutos. Pegue uma tarefa que parece gigante e desdobre em 3 micropassos que você possa fazer em 2 minutos cada. Escreva esses 3 passos e risque o primeiro agora. A sensação de riscar, por mais insignificante que pareça, vale muito. Conexão estoica. Marco Aurélio refletia sobre a importância de lidar com uma coisa de cada vez. Microvitórias são o método prático disso. Foco no pequeno para que o grande se resolva. Segredo 4. Projete seu ambiente para agir. A explicação rápida. Motivação não nasce só dentro de você. Ela é extremamente sensível ao ambiente. O menor gatilho visual, o brilho de uma notificação, um ícone no desktop, pode arrastar sua atenção para o lado oposto. Tornar o ambiente favorável é como construir uma estrada sem buracos para o comportamento que você quer. Metáfora. Seu ambiente é a gravidade. Ele puxa suas ações para onde as forças visuais, sonoras e físicas estiverem apontadas. Quer que algo seja natural? Altere a gravidade. Como funciona na prática? Remova as distrações óbvias. Aumente os lembretes que favorecem a tarefa e deixe o equipamento pronto para uso. Simples ajustes externos reduzem a necessidade de força de vontade. Exercício prático, 2 minutos. Olhe ao redor, no celular, no desktop ou na mesa. Remova 3 coisas que costumam te distrair. Aplicativo aberto, abas, objetos. Substitua uma dessas 3 por um lembrete visual da sua meta. Um post-it, uma foto, um arquivo aberto. Conexão estoica. Os estoicos falavam sobre preparar-se para as dificuldades antes delas acontecerem. Preparar o ambiente é o equivalente moderno. Minimize tentações antes de precisar de disciplina. Segredo 5. Regra dos 2 minutos. Comece pequeno para vencer a inércia. A explicação rápida. A barreira de começar muitas vezes é maior que o restante da tarefa. A regra dos 2 minutos diz: faça algo que dure no máximo 2 minutos. Normalmente, ao completar esses 2 minutos, você já ganhou impulso para continuar. Ou, pelo menos, você fez algo útil. Metáfora. Pense em acender um fósforo para verificar se o fogão está funcionando. Não precisa acender o fogão inteiro. Acenda algo pequeno para testar o fluxo. Como funciona na prática? Pequenas ações reduzem a resistência e permitem superar a síndrome do amanhã eu começo. Ela transforma a decisão rígida em hábito fluido. Exercício prático. Agora, 2 minutos. Escolha uma tarefa e execute a versão de 2 minutos dela. Se estiver procrastinando o estudo, leia apenas uma página. Se é a casa, lave a louça de um prato. Se é escrever, produza um parágrafo. Faça isso agora. Conexão estoica. A ideia de fazer o que é preciso começa com passos que podemos controlar. 2 minutos são coisas controláveis, e muitas vezes suficientes para arrancar a inércia. Segredo 6. Reprograme o seu diálogo interno. Linguagem que empodera. A explicação rápida. As palavras que você usa com você mesmo moldam sua identidade e suas ações. Frases passivas do tipo não consigo ou sou assim mesmo criam limitação. Trocar a linguagem por frases de escolha e de ação coloca você de volta no comando. Metáfora. Seu diálogo interno é o piloto automático da sua vida. Trocar as instruções na cabine altera o rumo do avião. Como funciona na prática? Ver a si mesmo como agente, alguém que toma decisões, muda o comportamento. Pequenas substituições verbais têm efeito cumulativo. Exercício prático. 2 minutos. Pense numa frase que você costuma repetir ao procrastinar. Substitua-a por uma afirmação de escolha. Troque "não consigo me concentrar" por "agora eu escolho focar por 10 minutos".
Escreva a nova frase e fale em voz alta 3 vezes. Conexão estoica. Epicteto não disse palavras modernas sobre autoafirmações, mas falava da importância de distinguir o que depende de nós. Reprogramar a linguagem é lembrar que a escolha está na sua mão. Segredo 7. Visualize com emoção. Crie imagens que puxem você adiante. A explicação rápida. Visualizar não basta. A visualização precisa ser vivida. Imagine não só o resultado, mas as emoções, os cheiros, os detalhes do corpo. Esse processo ativa circuitos cerebrais semelhantes aos da ação real, preparando você para agir. Metáfora. É como treinar um movimento sem sair do lugar. Seu cérebro treina a rota, e quando precisa executar, a estrada já existe. Como funciona na prática? Quando você imagina um cenário futuro com detalhes e sentimento, você está criando um mapa interno que orienta decisões e prioridades. A visualização também reduz a ansiedade sobre o caminho, porque sua mente já ensaiou os passos. Exercício guiado. 3 minutos. Feche os olhos por 3 minutos ou mantenha o olhar suave num ponto. Respire naturalmente. Imagine a cena do objetivo cumprido. Onde você está? O que vê ao seu redor? Quem está presente? Como seu corpo reage? Sinta o alívio no peito, o ar, os gestos. Repare nos pequenos sinais de sucesso, a tela do computador com enviado, o formulário preenchido, a tarefa riscada. Permita que essa sensação cresça por 30 segundos, até que ela seja concreta. Abra os olhos e escreva em uma linha a palavra que melhor descreve essa sensação. Leveza, orgulho, calma. Dica prática. Grave-se fazendo essa visualização uma vez ao dia, preferencialmente pela manhã. Não é mágica instantânea, mas é um condicionamento emocional poderoso. Conexão estoica. Os estoicos sugeriam imaginar dificuldades e resultados para ajustar a mente. A visualização emocional moderna é a versão prática. Ensaie o que você quer e reduza o choque do caminho. Transição. Já temos a base. Energia ligada, inércia quebrada, pequenas vitórias acontecendo, ambiente afinado, hábito de começar, linguagem interna afinada e a cena do futuro feita carne. Esses são os fundamentos. Se você aplicar esses 7 segredos, vai perceber que a noite mais longa tende a ficar mais curta, que o arranque do dia deixa de ser drama e vira rotina. Mas há um detalhe que faz essa máquina funcionar com muito mais eficiência. As forças externas e estratégicas que tornam o caminho mais fácil do que difícil. É aqui que entram fricção positiva, disciplina do consumo de informação e a conversa diária com o seu eu do futuro. Essas peças ajustam o sistema inteiro. Não substituem o esforço, mas transformam o esforço em consequência natural do seu dia. Antes de seguir, pare um segundo. Pense nos 7 segredos que vimos. Qual você já faz, mesmo que pela metade? Qual deles você nunca tentou? Se você respondeu alguma coisa, ótimo. Anote. Se não, tudo bem. A próxima parte vai pegar cada uma dessas estratégias e mostrar como encaixá-las numa rotina de 7 dias, com microtarefas diárias e um plano que não depende de vontade épica, só de sistema bem montado. A seguir, vamos entrar nas técnicas que tornam o correto o caminho mais fácil, como reduzir fricção, cortar o consumo tóxico de informação e alinhar de verdade suas escolhas ao seu eu de 6 meses. Essas coisas são o que transformam o esforço em identidade. Segredo 8. Fricção positiva. Torne o correto o caminho mais fácil. Explicação rápida. Fricção é tudo aquilo que torna uma ação mais difícil. Levar o lixo até a rua, abrir o app de estudo, trocar de roupa para treinar. Fricção positiva é o oposto. Você adiciona pequenas facilidades ao comportamento que quer promover e aumenta obstáculos para o comportamento que quer diminuir. Não é sobre força de vontade. É engenharia do comportamento. A ideia é simples. Se você quer que algo aconteça, faça com que ele seja a rota de menor resistência. Metáfora. Imagine 2 portas lado a lado. Uma se abre com um empurrão leve, a outra tem um cadeado e uma trava de aço. Qual delas você vai escolher no fim de um dia cansativo?
Se o objetivo é beber água, coloque um copo na sua mesa. Se o objetivo é ficar no Instagram, ponha o telefone numa gaveta que exige 2 passos para abrir. Quem regula o ambiente regula as escolhas. Como funciona na prática? Reduza micro-obstáculos para hábitos positivos e aumente micro-obstáculos para tentações. Pequenos ajustes acumulam efeito enorme. Roupas de treino expostas, prato pronto na geladeira, apps em pastas, teclas de atalho configuradas, ferramentas carregadas. Tudo isso economiza energia de decisão. Exercício prático, 2 minutos. Pegue seu telefone e faça 3 mudanças imediatas. Mova um app que te distrai para uma pasta dentro da 3ª página, aumenta a fricção. Ajuste o modo não perturbe para ativar automaticamente quando entrar em um horário de foco, facilita a manutenção do hábito, e coloque um lembrete visual na tela inicial com a sua frase de porquê emocional, reduz a fricção do propósito. Se prefere papel, escolha uma peça de roupa que vai usar para treinar amanhã e deixe-a pronta na cadeira. Pronto. Essas mudanças demoram menos de 2 minutos e mudam a trajetória do seu dia. Exemplos concretos. Deixar fones de ouvido e uma garrafa de água ao lado do computador para facilitar sessões de foco. Preparar um kit escrever com caneta, caderno e um lápis no canto da mesa. Programar o preparo de almoço no fim de semana para reduzir o tempo de decisão quando a fome bater e a preguiça também. Pequenas intervenções criam uma arquitetura de escolhas. Conexão estoica. Os estoicos aconselhavam reduzir o leque de decisões supérfluas para focar no que importa. Fricção positiva é a versão prática moderna desse conselho. Elimine deixar-se levar por impulsos e projete o seu dia a favor do que você quer construir. Segredo 9. Controle o que consome. Dieta informativa matinal. Explicação rápida. A primeira hora do dia define o tom do resto. Se você abre o feed e devora opinião inflamada, notícias sensacionalistas e listas intermináveis, seu foco será sequestrado antes mesmo de começar. A dieta informativa é a escolha consciente do que entra na mente nas primeiras horas, conteúdo que informa, inspira e orienta, sem sugar sua energia emocional. Metáfora. Sua mente pela manhã é como um copo de água límpida. Se você despeja tinta nele, tudo fica turvo. Escolha o líquido que você quer beber. Como funciona na prática? Estabeleça uma rotina matinal de consumo que priorize clareza e energia. Em vez de abrir redes sociais, leia uma página de um livro prático, escute um episódio curto de podcast que te ensine algo aplicável ou revise sua lista de microgoals para o dia. Limite notícias pesadas e debates tóxicos para horários em que você tem energia emocional para processar. Exercício prático. 2 minutos. Escreva uma lista de 3 fontes confiáveis e positivas que você aceitará ouvir. Ler na primeira hora do dia. Por exemplo, um capítulo de um livro, uma meditação orientada, uma newsletter curta sobre produtividade. Em seguida, bloqueie uma delas no seu app de leitura ou podcast para reproduzir automaticamente ao acordar. Se você usa celular, ative o modo somente apps selecionados por 30 minutos a partir do momento que acordar. Essas 2 ações tomam menos de 2 minutos e já protegem a sua manhã. Sugestões práticas. Limite o consumo de notícias a um único momento do dia. Crie uma playlist de 20 minutos com conteúdo que te eleva. Assine boletins semanais curtos e eliminadores de ruído. Substituições fáceis. Em vez de rolar feed por 20 minutos, faça 3 minutos de escrita livre. Em vez de ver vídeos aleatórios, abra uma lista de leitura com 3 artigos curtos. Cuidado com a armadilha. Não confunda dieta informativa com isolamento. Não se trata de evitar opiniões diferentes, e sim de escolher quando e como expor-se a estímulos que afetam seu estado emocional e capacidade de ação. Conexão estoica. Os estoicos recomendavam começar o dia com reflexão tranquila, pensando nas responsabilidades e preparando o ânimo. A dieta informativa é um equivalente contemporâneo. Escolha o que alimenta a sua mente antes que o mundo o faça por você. Segredo 10. Conecte-se com seu eu futuro. Converse com quem você quer ser. Explicação rápida. Motivação persistente nasce quando suas ações diárias têm um interlocutor no tempo. O eu do futuro
é aquele que colhe resultados de hoje. Conversar com ele cria responsabilidade, clareza de propósito e uma bússola para escolhas momentâneas. Essa técnica transforma decisões triviais em investimentos de longo prazo. Metáfora. Pense no seu futuro como uma conta bancária emocional. Cada hábito é um depósito. Se você não vê o saldo crescer, é fácil gastar à toa. Conversar com o seu eu futuro é olhar o extrato, ver o rendimento e decidir depositar mais hoje. Como funciona na prática? Crie um diálogo regular com a versão de você que já alcançou o resultado. Pergunte: como foi chegar aqui? O que você fez nas manhãs? Quais hábitos valem a pena manter? Que coisas você lamenta não ter começado antes? Receber respostas imaginadas do seu eu futuro altera suas prioridades agora, porque você passa a tomar decisões que fazem sentido para a identidade desejada. Exercício prático. 2 minutos. Escreva uma breve carta do eu de 6 meses para o eu de hoje. Em 2 frases, deixe esse eu futuro te parabenizar por algo específico que você fez e dar um conselho curto para hoje. Exemplo: parabéns. Você manteve sessões de 20 minutos de foco todos os dias e finalmente concluiu seu curso. Meu conselho para hoje: bloqueie 20 minutos agora e comece com a regra dos 2 minutos. E guarde essa carta no bloco de notas e leia sempre que estiver prestes a decidir entre um atalho e um hábito. Modelos de conversa. Você pode inverter o exercício, escrever ao eu futuro, pedindo ajuda, listando objetivos e perguntando que passos já funcionaram. Transforme isso em um hábito semanal. Uma carta de 2 minutos a cada domingo para ajustar rota. Conexão estoica. Marco Aurélio exortava a pensar na própria posteridade, a considerar o homem que você deseja ser. Conversar com o eu futuro é uma prática moderna de olhar para frente e agir hoje como se você já tivesse resposta das consequências. Integração. O segredo que une os outros. Transformar ações em identidade. Chegamos ao ponto mais importante. Esses 10 segredos não são instruções isoladas. Eles são peças de um mesmo mecanismo. O último segredo, conectar-se com o seu eu futuro, funciona como o fio que puxa as outras estratégias para dentro de um sistema coerente. Ativar a energia, usar o Zeigarnik, colecionar microvitórias, projetar o ambiente, começar por 2 minutos, reprogramar o diálogo interno, visualizar, reduzir fricção e controlar o consumo. Todos ganham poder quando você tem um propósito de longo prazo que justifica as pequenas escolhas do dia a dia. Imagine montar uma bicicleta. Cada segredo é uma peça: pneus, corrente, guidão. Sozinhos têm utilidade limitada. Juntos, fazem você pedalar. O eu futuro é o trajeto que você quer fazer. Sem trajeto você até pedala, mas não sai do lugar. Com ele, cada pedalada tem direção. Como combinar na prática? Escolha 3 segredos para a sua rotina matinal e torne-os não negociáveis por 21 dias. Essa combinação simples cria momentum. Por exemplo, regra dos 2 minutos, começo, visualização de 3 minutos, propósito e fricção positiva, vestir roupa de treino na cadeira. Ao final de um mês, essas pequenas ações deverão ter mudado a forma como seu dia se inicia e, consequentemente, como você opera ao longo do dia. Mini rotina matinal de exemplo, combinando 3 segredos. Ao acordar, bloqueio de 30 minutos no celular para dieta informativa. Segredo 9. Sentar-se e fazer 3 minutos de visualização emocional. Segredo 7. Aplicar a regra dos 2 minutos em algo concreto. Segredo 5. Escrever um parágrafo, separar um arquivo, abrir um caderno. Ver a nota do eu futuro por 30 segundos. Segredo 10. Riscar um micro-objetivo do dia. Segredo 3. Se você fizer isso 5 dias seguidos, terá usado 7 dos segredos em uma janela de 15-20 minutos. Isso é o que chamo de parada de ignição. Você vai perceber diferença real. Problemas comuns e como resolver. Não tenho tempo nem para os 2 minutos. A real pergunta é: o que você prioriza? Se não tem 2 minutos ao acordar, encontre 2 minutos em qualquer parte do dia, antes do almoço, depois do banho. O princípio vale em qualquer momento. Comecei e parei.
Use a fricção a favor. Se startar é difícil, torne a inércia pequena. Roupa pronta, documento aberto. Se parar depois de 3 dias, volte ao passo 0. Escreva a frase do porquê e replique o exercício de 1 minuto. Já tentei visualizar e não funcionou. Visualização precisa de detalhes sensoriais e emoção. Treine 3 minutos por dia por 1 semana. É treino mental, não mágica. Sou muito crítico comigo mesmo. Reprograme o diálogo interno gradualmente. Comece substituindo frases simples e sem grande investimento emocional. Não consigo. Por hoje vou tentar por 10 minutos. A prática repetida altera a voz interna com o tempo. Plano de 7 dias. Microtarefas para ativar o sistema. Este é um plano focado em gerar hábito a partir de microintervenções diárias. Cada dia tem uma tarefa que leva no máximo 10 minutos no total. A maioria delas 2 minutos para que você possa aplicar sem drama. Dia 1. Regra dos 2 minutos. Objetivo: começar a quebrar a inércia. Tarefa: escolha uma tarefa que você vem adiando e execute a versão de 2 minutos agora. Abrir o documento e escrever o título, ler uma página, arrumar um canto da mesa. Dica: escreva no topo do documento a frase do porquê emocional que você criou no segredo. 1. Dia 2. Limpeza do ambiente. Objetivo: reduzir distrações visíveis e aumentar sinais de meta. Tarefa: retire 3 itens que distraem do seu campo de visão e coloque um lembrete visual da sua meta, post-it ou um arquivo aberto. Dica: se for no celular, desinstale um app que mais consome seu tempo ou mova-o para uma pasta profunda. Dia 3. Visualização guiada. 3 minutos. Objetivo: fortalecer a conexão emocional com o resultado. Tarefa: faça a visualização guiada completa de 3 minutos e escreva uma palavra que descreva a sensação depois. Dica: escolha a mesma palavra todas as manhãs e colhe-a como um papel no monitor. Dia 4. Microplanos. Dividir uma tarefa. Objetivo: criar microganhos. Tarefa: pegue uma meta grande e divida em 3 micropassos. Complete o primeiro agora. 2 minutos. Dica: programe lembretes simples para riscar cada microvitória. Dia 5. Reprogramar o diálogo interno. Objetivo: transformar linguagem e identidade. Tarefa: identifique uma frase autocrítica que você repete e substitua por uma frase de escolha. Repita em voz alta 3 vezes e coloque-a como nota no celular. Dica: use frases de ação. Hoje escolho começar por 10 minutos. Em vez de rótulos: sou preguiçoso. Dia 6. Fricção positiva aplicada. Objetivo: tornar o comportamento desejado mais fácil. Tarefa: implemente 2 mudanças de fricção. Uma que facilite um hábito positivo, eis, roupas prontas, e uma que complique uma tentação, eis, mover app para outra página. Dica: pense em fricções físicas, guardar o celular, e digitais, remoção de notificações. Dia 7. Carta para o eu futuro e revisão semanal. Objetivo: alinhar ações com identidade e planejar a próxima semana. Tarefa: escreva uma carta de 2-3 frases do eu de 6 meses parabenizando você e dando um conselho de hoje. Depois, reveja seus progressos da semana e escolha 3 hábitos para manter. Dica: transforme a carta em um lembrete diário por 1 semana. Expansão prática: como manter após a semana. A sequência de 7 dias é o ponto de partida. Para transformar isso em identidade, faça o seguinte durante o mês seguinte. Mantenha uma rotina matinal de 10-20 minutos que combine visualização, 2 minutos de ação e uma checagem rápida com o eu futuro. Registre uma pequena métrica diária, por exemplo, minutos de foco, páginas lidas, passos dados. A métrica é apenas um termômetro. Não a transforme em acusador. Revise aos domingos. O objetivo é ajustar, não punir. Exemplos reais de aplicação. Escritor procrastinador. Usar a regra dos 2 minutos para abrir o documento. Aplicar microganhos, dividindo o capítulo em 3 blocos.
Projetar o ambiente com uma caneca exclusiva e um caderno de esboço sempre à mão. Estudante com sobrecarga. Dieta informativa matinal para reduzir a ansiedade, visualização para sentir o alívio de uma prova feita, fricção positiva para tirar apps de distração e ter apenas o material de estudo em vista. Profissional que quer treinar. Deixar roupas e tênis prontos, preparar água e headphone, programar 10 minutos iniciais, 2 minutos para começar, 8 minutos para manter. Usar o eu futuro para lembrar do corpo que quer ter. Mini guia de scripts úteis que você pode usar agora. Frase do porquê emocional, modelo. Quando este projeto estiver pronto, eu vou sentir. Preencha com sentimento. Alívio, orgulho, leveza. Diálogo interno substituto, modelo. Hoje eu escolho focar por 10 minutos e ver o que acontece. Simples, acionável, sem julgamento. Carta do eu futuro, modelo curto. Parabéns por manter a consistência. Meu conselho, priorize 2 minutos agora e comemore a microvitória. Medindo o progresso sem ficar obcecado, use um sistema de microprogresso. Ao final do dia, responda uma pergunta simples em uma nota. Fiz pelo menos uma microação hoje? Sim, não. Em vez de gastar energia medindo tudo, conte pequenas confirmações. Se acumular dias, sim, você já está mudando padrões. Se cair, volte ao dia 1 do plano de 7 dias e recomece de forma mais leve. Palavras finais antes de fechar. Lembre-se, motivação não é um interruptor que você liga e tudo vira fácil. É um sistema que você projeta com consistência, ajustes e experimentos. Não precisa ser perfeita. O segredo psicológico que transforma tudo é simples. Alinhe emoção. Plus, início pequeno. Plus, ambiente. Plus, linguagem. Plus, visão de futuro. Esses elementos juntos transformam atos isolados em identidade. E é a identidade que decide o que você faz quando a vontade falta. Não espere um grito de motivação cair do céu. Construa os atalhos que empurram você para frente quando a vontade faltar. Comece com 2 minutos. Faça uma visualização. Remova uma distração. Escreva uma carta do eu futuro. Se fizer essas pequenas coisas com frequência, daqui a 6 meses você vai olhar para trás e mal acreditar na diferença. Agora eu quero saber, qual desses 10 segredos você vai testar hoje? Deixa um comentário dizendo qual e por quê. Isso ajuda você a se comprometer e ajuda outra pessoa que precisa de um empurrão. Se este conteúdo te foi útil, compartilha com alguém que vive adiando a vida. Vamos transformar intenção em hábito, um pequeno gesto de cada vez.